Numa era perdida entre as sombras do tempo, emerge uma narrativa colossal que transcende os limites do passado. Este vídeo mergulha nas entranhas do Império Romano, uma epopeia que moldou civilizações, erguendo-se como um farol de influência que ecoa até os dias de hoje. Das conquistas que moldaram continentes à complexa tapeçaria de eventos que precipitaram sua queda, exploraremos os resquícios desse colosso histórico que ainda reverbera em nossa sociedade moderna. A jornada épica do Império Romano inicia-se nas margens do rio Tibre, em 753 a.C., quando uma modesta cidade chamada Roma começou a trilhar um caminho grandioso. O que começou como uma monarquia evoluiu para uma república ambiciosa. No século III a.C., as legiões romanas disciplinadas conquistaram vastos territórios, estabelecendo o Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade. O Coliseu, majestoso anfiteatro, tornou-se testemunha das grandiosas batalhas que caracterizaram essa era de esplendor, refletindo não apenas o domínio militar, mas a magnificência cultural de Roma. O impacto do Império Romano transcende os séculos, infiltrando-se nas tramas do nosso cotidiano. A arquitetura monumental, personificada pelo Panteão e pelas vias que cruzavam o Império, continua a inspirar construções modernas. Princípios do direito romano, como a presunção de inocência, persistem em muitos sistemas jurídicos atuais. A língua latina, veículo da cultura romana, deixou um legado linguístico que ressoa em termos científicos, legais e literários. Este não é apenas um olhar ao passado, é uma contemplação de como a herança romana está entrelaçada em nossa civilização. No auge da grandiosidade romana, desafios emergiram, tanto internos quanto externos. As guerras civis, reflexo de tensões políticas e sociais, testaram a resiliência da República. Líderes notáveis, como Júlio César e Augusto, surgiram em meio às contendas, buscando consolidar o poder e reformar as estruturas políticas. Simultaneamente, ameaças externas, notadamente as invasões bárbaras, trouxeram uma dinâmica de conflitos que abalou as fundações do Império. A complexidade desses desafios ilustra não apenas as conquistas romanas, mas também as fissuras internas que gradualmente minaram sua estabilidade. A grandiosidade romana, embora marcada por conquistas e estabilidade por um período significativo, começou a ceder sob o peso de diversas pressões. Crises econômicas, decadência moral e uma liderança fragmentada tornaram-se rachaduras na estrutura do Império. A divisão do território em Império Romano do Ocidente e do Oriente, inicialmente uma estratégia administrativa, acabou por criar duas entidades vulneráveis. Invasões bárbaras, aliadas às investidas do Império Sassânida, enfraqueceram a Roma já combalida. O declínio tornou-se uma narrativa lenta e inexorável, marcada por crises sucessivas que minaram os alicerces da grandiosa civilização. Mesmo após o declínio político e militar, o legado romano permaneceu vivo e pulsante em muitos aspectos da cultura e da ciência. A literatura romana, personificada por figuras como Virgílio e Ovídio, continua a ser estudada e celebrada. As contribuições filosóficas, como o estoicismo de Sêneca, moldaram o pensamento ocidental. Na ciência, as realizações romanas em engenharia, medicina e matemática continuaram a influenciar as futuras gerações. A arquitetura e as artes, que floresceram durante a Era Dourada de Roma, deixaram um legado duradouro que transcende o declínio político. Surpreendentemente, as instituições religiosas desempenharam um papel crucial na preservação do legado romano. A Igreja Católica, em particular, emergiu como uma guardiã do conhecimento e da cultura romana. Monastérios medievais se tornaram refúgios para manuscritos e obras antigas, mantendo viva a chama da erudição. Os códigos legais romanos, como o Corpus Juris Civilis, foram redescobertos e revividos durante o Renascimento, contribuindo para a evolução do direito moderno. Assim, mesmo após o declínio do Império, suas influências encontraram um novo lar nas instituições religiosas que moldaram a sociedade medieval. A influência romana continuou a reverberar na formação dos Estados modernos. O modelo republicano romano, com sua ênfase na participação cívica, influenciou os fundadores dos Estados Unidos na criação de uma república democrática. O sistema de divisão de poderes, herdado da República Romana, tornou-se uma pedra angular de muitas democracias contemporâneas.
O conceito de cidadania romana inspirou ideias de igualdade e responsabilidade, moldando as estruturas políticas que sustentam nossas sociedades hoje. Ao examinarmos os alicerces dos estados modernos, encontramos, muitas vezes, as pegadas da República Romana. A influência romana na arte e na cultura transcendeu a queda do Império. A estética romana, refletida em esculturas, mosaicos e arquitetura, continua a inspirar artistas contemporâneos. O ideal de beleza e proporção, tão prezado pelos romanos, permeia as criações artísticas ao longo dos séculos. O teatro romano, com suas tragédias e comédias, estabeleceu os alicerces para a narrativa dramática que persiste nos palcos modernos. A mitologia romana, rica em deuses e heróis, permanece uma fonte inesgotável de inspiração para a literatura, cinema e outras formas de expressão artística. À medida que o Império Romano definhava, um novo capítulo da história estava prestes a se desdobrar. O declínio romano marcou a transição para a Idade Média, um período caracterizado por mudanças políticas, sociais e culturais. A fragmentação do Império deu origem a reinos germânicos e ao Império Bizantino, que preservaram e adaptaram muitos dos legados romanos. Simultaneamente, o cristianismo emergiu como uma força dominante, moldando valores e instituições sociais, integrando-se profundamente à sociedade medieval em formação. A influência romana ressurgiu com um esplendor notável durante o Renascimento, um período de renovação cultural e intelectual. Neste renascimento, artistas, filósofos e estudiosos voltaram seus olhos para a antiguidade clássica, redescobrindo as obras e ideais romanos. A ressurreição dos textos clássicos, como os de Cícero e Sêneca, revigorou o pensamento filosófico e estimulou a busca pelo conhecimento. A arquitetura romana, com suas colunas majestosas e domos imponentes, tornou-se a base estilística para muitas construções renascentistas. Assim, o Renascimento não foi apenas um movimento artístico, foi uma revivificação do legado romano que moldou profundamente a Europa e, por extensão, o mundo ocidental. O método científico e a ênfase na educação, características proeminentes da sociedade moderna, têm raízes profundas no mundo romano. O interesse romano pela engenharia, medicina e matemática deixou um legado duradouro que influenciou o desenvolvimento dessas disciplinas ao longo dos séculos. A criação de bibliotecas e academias em Roma estabeleceu um precedente para a valorização do conhecimento e da aprendizagem. Assim, a busca romana pelo saber semeou as sementes para o florescimento das ciências e da educação no mundo contemporâneo. Ao encerrarmos esta jornada pelas eras do Império Romano, somos confrontados com uma verdade inegável, e embora o Império tenha caído, seu legado permanece intrincado em cada aspecto da sociedade moderna. A grandiosidade de Roma não é uma relíquia do passado, é uma força viva que pulsa nas veias da nossa civilização. Das conquistas majestosas às rachaduras que eventualmente levaram à queda, a história romana é uma fonte inesgotável de lições. Ao compreendermos o curso complexo e fascinante de Roma, não apenas nos tornamos observadores do passado, mas herdeiros de uma riqueza cultural e intelectual que continua a nos moldar até hoje. Este documentário é mais que uma retrospectiva, é uma celebração da duradoura influência de Roma, um lembrete de que, embora o Império tenha desaparecido, sua luz ainda brilha intensamente no palco do tempo.